Bom dia, hoje é sexta-feira, 8 de maio, iniciamos mais uma transmissão ao vivo, direto da Prefeitura de Rio Preto, pela Rádio Educativa FM, pela TV Câmara de Rio Preto e também pelas redes sociais. Agora são 10 horas e 43 minutos e quem vai atualizar os casos da pandemia de coronavírus em Rio Preto é o secretário de Saúde, Aldenis Borim. Bom dia, secretário. Bom dia. Estamos iniciando, então, a atualização dos dados sobre a pandemia de coronavírus em São José do Rio Preto. Gostaríamos de iniciar com os dados que são já conhecidos por vocês nessa atualização. Nós tivemos, até o momento, 4.210 notificações de pacientes atendidos com estado gripal. Destes 4.210, 2.326 foram testados. Depois nós vamos falar um pouco sobre essa porcentagem. Desses todos testados, nós tivemos 2.090 negativos e tivemos 236 casos atuais confirmados. Nós aumentamos 31 casos em um dia de ontem para hoje. Os óbitos foram 10, que correspondem a 4,7%. Nós temos recuperados 61 pacientes. Profissionais da saúde, nós temos 75 que foram acometidos pelo Covid. A síndrome respiratória aguda grave, 49% apresentaram esses sintomas. E nós temos aquele projeto Sentinela, que testa uma parte dos pacientes que apresentam estado gripal leve, que ao todo são 77. O coeficiente de incidência por 100 mil habitantes, como já foi colocado várias vezes, ele é fundamental para que a gente compare cidades. Ou seja, a partir que você utiliza 100 mil habitantes, não importa quanto tenha de habitantes uma determinada cidade, que vai trazer todo mundo para o mesmo patamar. E hoje nós apresentamos 51 casos para cada 100 mil habitantes. Próximo. Esse daí que eu gostaria de mostrar com maior insistência. São José do Rio Preto hoje, sem dúvida nenhuma, é uma das cidades, eu diria que é a cidade do Brasil que mais testa pacientes. Nós estamos testando 60% de todos os estados gripais que chegam aos nossos serviços, sejam eles privados ou particulares, ou conveniados. Isso só pode ocorrer em uma cidade onde esses sistemas se entendam e que, em São José do Rio Preto, os convênios aderiram a esse projeto, que nos leva, então, a testar 60% dos pacientes. Esses dados nos dão muita segurança em trabalhar, em saber dessas pessoas que apresentam estado gripal, quantas delas vão ser Covid positivo ou quantos será outros tipos de estado gripal, influenza e demais. Então eu gostaria de reforçar isso. 60%, poucos países ricos conseguiram fazer. Próximo. Bom, aí está a nossa evolução de casos. Olha bem, pessoal, do nosso primeiro caso para o 8º caso, 8 casos apenas, nós demoramos 14 dias. Do 8º para o 50º caso, nós demoramos 15 dias. Ali já houve um aumento importante.
Em 15 dias tivemos 8, depois pulamos no mesmo período para 50. Depois de 18 dias, nós tivemos mais 50 casos que somaram 100. E em 8 dias, nós tivemos mais 100 casos. Olha a diferença de transmissão. Isso é fundamental para vocês entenderem o quanto esse vírus transmite de uma pessoa para outra com uma rapidez intensa. Se nós demoramos 8 dias no primeiro e chegamos a 200 em apenas 8 dias, isso é uma conta que nós não estamos falando há muito tempo, que é altamente transmissível. Muitas pessoas falam, olha, mas vocês passaram a testar mais. Nós vamos ver nos slides seguintes que isso não é uma verdade que corresponde a isso aí. O próximo, por favor. Bom, nós monitoramos praticamente todos os pacientes que apresentam síndrome gripal. Nós temos vários serviços que fazem isso para a gente via telefone ou via presencial, dependendo de cada caso. A vigilância epidemiológica, ela que coordena todo esse trabalho. Nós temos ali, onde é o Centro de Especialidade Odontológicas, vários odontólogos que estão fazendo esse monitoramento via telefone para a síndrome respiratória aguda grave. Ou seja, todo paciente que apresenta síndrome respiratória aguda grave são monitorados até a sua liberação. Depois nós temos o 0800. O 0800, no início, ele apenas orientava as pessoas. Com o aumento de casos, nós passamos também a monitorar esses pacientes de estado gripal leve. Então, são os casos leves. Esses casos não precisam de monitoramento diário. Ele é orientado, em caso de piora, retornar à ligação, mas se não houver nenhum contato desse paciente com o 0800, a cada 3 a 5 dias, ele recebe um telefonema do 0800, perguntando para ele se ele melhorou, se apresentou sintomas novos, como ele está. Nós temos também uma unidade que faz esse monitoramento para os profissionais da saúde, que é no Lealdade Amizade. É uma unidade respiratória para profissionais da saúde que, como vocês sabem, por estar na frente de combate, esses pacientes se expõem mais e esses pacientes passam a apresentar um índice maior do que a população geral. E eles merecem um monitoramento porque muitas vezes a carga viral que eles recebem é muito grande e eles podem então vir a apresentar sintomas mais graves que os demais. Nós temos também lá no Centro de Saúde Escola Estoril, que também eles fazem outros tipos de monitoramento da saúde. Lembrar sempre que os pacientes que vêm dos convênios, quem faz o monitoramento é o próprio convênio. Muitas vezes isso se sobrepõe. Ele ligou no 0800 e foi lá num convênio. O convênio monitora e o 0800 monitora também. Próximo. Bom, nós temos aí, dá para aumentar o slide? Isso. São os casos notificados com suspeita de Covid pelo Centro de Especialidade Odontológica. Lembra que eu falei ali, estava escrito CEL, onde os odontólogos, de uma maneira geral, fazem esse monitoramento? Até o momento foram realizados, para você ter uma ideia, só ali no centro foram feitos monitoramento de 7.100
246 contatos. A média de contato por paciente é de 10 vezes naquele período de 14 dias. Então, é um monitoramento muito próximo e que, se nós dermos uma olhada melhor, nós vamos ver que não é só de Rio Preto que é esse monitoramento. Muitas vezes é de outras cidades também, que colheram em Rio Preto, deram positivo e daí esse paciente passa a ser monitorado. Nós temos moradores de Rio Preto, moradores de outra região, os negativos para a Covid, mas que apresentam o estado gripal, também são monitorados. Então, isso só nesse local, vocês viram que nós temos 5 locais, mas só neste local nós temos 7.146 monitoramentos. Próximo. Bom, agora nós vamos falar o percentual de casos por faixa de idade. Nós sempre frisamos isso para dizer que sempre o paciente, embora nós tenhamos um número muito grande de pacientes na faixa etária até 60 anos, os mais graves são acima de 60 anos. Isso é o lado, vamos dizer, positivo dessa incidência. Nós temos até os 60 anos, você vai ver que a faixa de 40 a 49 é a que tem maior incidência, 26,91. Depois é de 30 a 39, com 21,52. E assim por diante. Nós temos lá na última faixa, que é a faixa mais perigosa, que é acima de 80 anos, nós temos 1,79. E olhe bem que pessoas abaixo de 20 anos têm uma incidência muito baixa. 0,9, 0,45, 1,35, 0,45. Então, a criança e o adolescente, de uma maneira geral, apresenta menos sintomas, apresenta doenças menos graves, porém ele é um transmissor importante. Bom, falando agora das síndromes respiratórias agudas graves, olha como que nós aumentamos, pessoal. Nós tivemos 402 síndromes respiratórias graves. 66 ainda permanecem internados até o dia 7, que foi ontem. E 45 estão em enfermarias e 21 em UTIs. Síndrome respiratória grave, entendam que, até prova em contrário, ela é um Covid. Depois que os exames são feitos, que você descarta a Covid. Mas isso não quer dizer que ela não seja grave. Ela é grave tanto às vezes quanto o Covid. Ela tem uma mortalidade importante tanto quanto o Covid. Esses pacientes precisam de UTIs, esses pacientes precisam de tratamento especializado. Então, não é porque não é Covid que não é grave. Não, síndrome respiratória aguda grave, ela, como o próprio nome diz, também é grave e nós precisamos ter leitos disponíveis para esses tipos de paciente. Bom, agora, também ainda tratando da síndrome respiratória aguda grave, nós vamos falar os internados por hospitais, né, que são 66, como nós já falamos. Nós temos 6 pacientes no Alsta, 8 na Benê, temos 17 no HB, nós temos 5 no Hospital Nossa Senhora da Graça, nós temos 2 do IMC, 18 na Santa Casa, 20 na Santa Casa e 8 no Santa Helena. Nós queremos dizer que esses pacientes são apenas pacientes de São José do Rio Preto. Obviamente você pode pegar no HB um número muito maior, porque ele atende uma região. Você pode pegar no Alsta
um número muito maior, porque ele também tem convênios com outras cidades, e assim por diante. Esses daí se referem apenas aos pacientes de São José do Rio Preto. Bom, os casos de Covid-19 confirmados e internados em hospitais e alas de internação de Rio Preto mais uma vez, tá? Aí é só Covid. Lá era síndrome respiratória aguda grave, que volto a afirmar, é tão grave quanto o Covid, muitas vezes até pior. Então no Alça nós temos 3 Covids, na BN nós temos 3, no HB 2, na Santa Helena 5, na Santa Helena 1 e na Santa Casa 5. Lembrar que nós temos vários pacientes que estão em UTI, que dão no total 8 pacientes, tá certo? Esses são os pacientes mais graves, obviamente. Próximo. Bom, pessoal, depois disso eu gostaria de colocar algumas coisas para vocês. Uma delas é que existe aí um mito que foi até falado ontem na live e tem algumas vezes sendo repetidos por nós. Aumentou o número de casos em São José do Rio Preto porque aumentou a testagem. A testagem ela é fundamental para nos orientar quanto aos passos a serem tomados dia a dia. Porém, na realidade, nós estamos aumentando o nosso índice independente do número de testagem. Nós começamos lá atrás com mais ou menos uma porcentagem de positivos de 5% de todos os testados. Aí você está trabalhando em números que não são absolutos. Percentuais são números relativos. Ou seja, independe da quantidade, você divide e chega numa porcentagem. Tá certo? 10% de 100 é 10. Então não é 100 casos, é 10%. Um caso em 10 é 10%. Então não importa o número absoluto que você tenha, é o relativo que vale. Então tira esse fator que todo mundo coloca de estar testando mais. Nós tínhamos 5% no início. Pulamos para 15% há 20 dias atrás. Estamos em torno de 20% agora. Ou seja, de todo mundo que nós testamos, 20% é positivo. Se nós testamos 1.000, 2.000 ou 3.000, nós sabemos que 20% deles são positivos. E existe um fator que eu gostaria de começar a mencionar, mas que no futuro será mencionado com muito mais clareza por causa do número de casos. Se eu testo 20% da população que tem, por exemplo, sentinela, que é aquele que tem os sintomas leves, eu encontro 20% positivo. Se eu conseguir, peguei 20%, testei naquele dia 1.000 pessoas, 20% deu 200 positivos, concorda? Então, naquele dia, eu tive 200 casos, porque eu testei 1.000 e deu 200, mas eu atendi 3.000, fiz uma amostragem de 1/3 dele. Na realidade, naquele dia, por essa amostragem, eu não tenho 200 casos, eu tenho 600 casos, porque eu só testei 20% deles. Então isso nos dá a ideia, embora eu não tenha o exame na mão, me dá a ideia de quantos casos naquele dia foram atendidos com prováveis Covid positivo. Por isso que a testagem é fundamental. O Sentinela, o projeto Sentinela é fundamental
porque ela nos leva a uma realidade provável do que esteja acontecendo em São José do Rio Preto. Outra coisa que eu queria colocar, que é o nosso deslocamento. O deslocamento em São José do Rio Preto tem piorado muito. Nós não precisamos ser nenhum expert no assunto para ver que o movimento em São José do Rio Preto aumentou, o deslocamento de pessoas está aumentando, e isso, pessoal, é um perigo que vocês não podem imaginar. Esse deslocamento que está ocorrendo em Rio Preto é extremamente grave. Eu digo isso porque uma situação que hoje está sob controle pode fugir da nossa mão. Pode fugir. Pode chegar um momento que nós não conseguimos controlar isso mais. Então, esse deslocamento é muito prejudicial, ele é muito preocupante para a Secretaria de Saúde. A gente percebe que as pessoas, embora os casos estejam aumentando assustadoramente, as pessoas estão relaxando, as pessoas estão se sentindo mais seguras. Isso é péssimo, é péssimo. Não se desloquem, volto a afirmar, não façam isso desnecessariamente. Vocês estão pondo amigos, outras pessoas nem conhecidas, familiares, todas em risco. E pode ter certeza que o que eu estou falando não é uma hipótese, isso que eu estou falando não é um achismo, o que eu estou falando é real, foi visto em vários locais. E isso pode acontecer em Rio Preto. Nós estamos realmente com deslocamento acima do normal. Não façam isso, pessoal. Há 2 semanas, 3 semanas atrás, eu estava elogiando São José do Rio Preto. Hoje, eu estou dando uma dura em vocês. Não façam isso. Não façam, porque as coisas podem fugir do nosso controle. Outra coisa que está acontecendo muito em Rio Preto, de uma irresponsabilidade sem igual, que são concentrações de pessoas, principalmente em 2 locais. Principalmente, em vários locais estão acontecendo, mas tem principalmente em 2 locais, que é Represa e Parque do Quinta do Golfe. Aquilo é uma irresponsabilidade. Irresponsabilidade, churrasco, fazendo festinhas lá, isso é uma irresponsabilidade. Nós não usaremos força, porque nós não somos desse tipo de procedimento, mas, porém, talvez chegue uma hora que nós não tenhamos outra escolha. Aquilo está uma coisa fora de controle, e volto a afirmar, de irresponsáveis. Pessoas que fazem isso são irresponsáveis. E gostaria também de colocar para vocês um outro conceito que talvez eu não tenha me expressado adequadamente antigamente. Nós temos dois tipos de isolamento. Nós temos o isolamento, que é aquele que nós solicitamos para o indivíduo ficar na casa dele, para não contrair a doença e levar de volta para casa. Esse isolamento é um isolamento dentro da própria casa, sai só para as coisas necessárias, deve-se ficar em casa, mas ele é um isolamento onde as pessoas, mantendo o distanciamento, podem conversar, podem bater papo, mas ficar em casa, e preferivelmente de máscara. Mas ele é um isolamento onde não tem uma pessoa com Covid. Aonde você tem uma pessoa em isolamento na sua casa com Covid, muda totalmente o critério. Este paciente, ele tem que estar isolado como se ele estivesse num quarto hospitalar. Ele não pode ter contato com outras pessoas, ele tem que estar sempre no mesmo local, porque se ele andar pela casa,
ele vai contaminar os demais. Ele tem que ficar em isolamento, cuidar bem das roupas que ele utiliza, do quarto dele, tem que estar sempre sendo higienizado adequadamente. Não se pode dar a mão para essa pessoa, não pode abraçar essa pessoa, não pode entrar no quarto toda hora dessa pessoa. Pensa o seguinte: ele está num quarto hospitalar, na minha casa, para o conforto dele, porque lá ele pode pegar mais doenças. Então, esse isolamento é diferente do demais. Todo mundo tem que usar máscara, todo mundo tem que usar álcool gel o tempo todo, dentro de um isolamento onde existe um indivíduo contaminado. Esse isolamento ele é muito mais sério. Ontem saiu uma reportagem dizendo que o prefeito de Nova York disse que a maioria das pessoas que estavam internadas vinham das suas próprias residências. É verdade, porque Nova York não fez isolamento no começo, contaminou um monte de gente e depois prendeu todo mundo em casa com doença. Lógico que essas pessoas não orientadas acabaram contaminando outras pessoas. Nós não podemos deixar que isso aconteça em Rio Preto. Quando tiver alguém com doença, não tenha contato com essa pessoa. Muito obrigado. E aproveitando o recado aí do secretário sobre o isolamento, informamos que a Prefeitura de Rio Preto baixou um ato normativo, ato esse que foi publicado no Diário Oficial de hoje, recomendando para que as pessoas neste final de semana do Dia das Mães, evitem aglomerações nos cemitérios. Para se ter uma ideia, no ano passado, a estimativa é de que 20 mil pessoas estiveram em cemitérios públicos de Rio Preto. Gostaria que o secretário também falasse sobre isso. Na realidade, é uma preocupação muito grande nossa para esse final de semana, porque os Dias das Mães é o segundo dia do ano com mais visita a cemitérios, sendo o primeiro dia de finados. Isso é uma preocupação que foi discutida a fundo, tanto pelo comitê, como com a própria prefeitura como um todo. Na realidade, o ideal seria fechar os cemitérios para visitação. O ideal seria isso, porque a aglomeração é grande e o índice de contaminação é muito intenso. Porém, respeitando a sensibilidade das pessoas, respeitando a necessidade que muitas vezes ela é cultural, ela é religiosa, de nesse dia prestar uma homenagem ao ente querido, nós resolvemos então recomendar que não vá ao cemitério no Dia das Mães. Vá um dia antes, vai 1 ou 2 dias depois, que obviamente se satisfaça do ponto de vista tanto religioso quanto sentimental, mas se você chegar em um cemitério e tiver muita gente, não entre porque você estará se expondo a que essa doença atinja você. Então, volto a afirmar, nossa recomendação é de que faça suas visitas em outros dias e não concentre no Dia das Mães. E agora, finalmente, passamos às perguntas. Alguns internautas têm nos perguntado o motivo de os números apresentados pelo Hospital de Base não serem exatamente os mesmos que a Secretaria de Saúde. O senhor explicou isso, mas eu gostaria que o senhor detalhasse para os nossos internautas. É o seguinte, o hospital ele tem uma gestão regional, ele recebe pessoas de 102 municípios da DRS. Então, obviamente, que os dados do Hospital de Base contam, além de São José do Rio Preto, estas outras cidades.
E quando nós publicamos nossos dados, nós damos só de São José do Rio Preto, tá? E muitas vezes, vamos supor, eu vou fazer uma live agora de manhã com dados de número de internados de São José do Rio Preto no hospital de base. Ele teve alta ontem à tarde, ontem à noite, que não chegou até a vigilância epidemiológica para dar baixa nesses pacientes. Então, sempre há uma divergência pequena, mas ela pode haver, né, em relação a só os pacientes de São José do Rio Preto. Mas, como um todo, ela publica a região toda, por isso que são diferentes. Agora uma pergunta do Vitor Griege, da TV Record. Ele afirma aqui, né, como nós sabemos, o Congresso aprovou a proposta que garante agora um repasse de 44 milhões a Rio Preto para o combate ao Covid. Ele gostaria de saber qual o valor gasto pela Prefeitura desde o começo da epidemia na cidade e como esse dinheiro será aplicado e qual será o controle desse gasto. Eu vou começar porque ele realmente foi aprovado já e está para sanção do presidente da República, que ainda não aconteceu, não houve a publicação oficial e esse dinheiro não chegou a São José do Rio Preto. O valor que foi destinado para São José do Rio Preto foi de 44.950.104 reais. Esse é o total. Porém, desse total, para o coronavírus, é de 6.576.406 reais. Então, este é para o coronavírus. O demais é para auxílio aos municípios em virtude da queda da arrecadação do ISS e pode ser gasto da mesma maneira que é gasto com o ISS. Nós não temos essas informações como serão gastos, mas para o Covid virão apenas 6.576.000. Gostaria de informar que nós já gastamos com a Covid em São José do Rio Preto, sem a vinda desse dinheiro, com dinheiro próprio, R$ 8.759.931. Então, nós já gastamos praticamente 2 milhões a mais do que virá especificamente para o Covid-19. Em relação a essa verba do governo federal, é realmente lamentável a quantidade de fake news que tem circulado em grupos de WhatsApp, uma vez que esse dinheiro sequer chegou aos cofres municipais. Com certeza será aplicado de maneira responsável e toda a prestação de contas da Prefeitura fica disponível no portal da transparência. Gostaria ainda de complementar a sua, que eu achei extremamente bem colocada. Esse dinheiro, ele é supervisionado por várias entidades, inclusive o Tribunal de Contas, que vai vir especificamente onde foi gasto esse dinheiro com cada centavo. Existe o próprio controle interno da Prefeitura que faz isso. Existe o Conselho Municipal de Saúde, que tem que aprovar cada um desses centavos também. Então, ele passa por várias etapas para que seja verificado onde foi gasto. Como eu volto a afirmar, nós gastamos já bem mais do que nós vamos receber. Doutor, há ainda a expectativa pelo anúncio que o governador João Dória fará hoje, isso está previsto para o 12h30, e é sobre esse isolamento social e funcionamento do comércio. Importante lembrar mais uma vez que o decreto estadual ele se sobrepõe àquilo que decidir o município. Perfeito. Nós temos uma hierarquia, né? E essa hierarquia os decretos do Estado, eles podem ser complementares, ou seja, eles podem ser mais restritivos. Vamos lá, ele coloca no decreto que é permitido abrir
um determinado segmento. Esse segmento deve ser regrado pode ser regrado pelo município, desde que ele seja mais restritivo, jamais menos restritivo. Então, por exemplo, um segmento não é liberado pelo Estado, o município não pode liberar, não pode, porque ele passa a ser menos restritivo. Se ele for mais restritivo, ele pode. Então, na realidade, nós estamos aguardando o pronunciamento, vamos adequar o nosso decreto, provavelmente municipal, se houver alguma mudança, senão nós já estamos no limite que o Estado nos permite. Nós começamos mais restritivo, vocês se lembram, em virtude da preparação da cidade, depois nós chegamos ao decreto do Estado. Então vamos aguardar o que virá aí a partir do meio-dia e nós com certeza nos adequaremos a ele. Obrigado, secretário, por todos esses esclarecimentos. E assim nós concluímos mais essa transmissão ao vivo. Lembrando que o vídeo ficará disponível no canal do YouTube da Prefeitura dentro de 30 minutos. Um ótimo dia a todos.